Olá, estamos no quinto dia desse desafio de 7 dias. Parabéns para você que chegou até aqui. Parabéns para você que não desistiu. Quando começou a entrar em contato com as suas dores, com todas as suas, né, com o seu verdadeiro eu. E às vezes a gente se choca, a gente passa mal, a gente não quer entrar. A gente não quer entrar nesse universo. A gente quer o resultado, mas a gente não quer a tarefa de casa. Quer se conhecer, se perceber, se aceitar. Então, parabéns para você que chegou aqui ao quinto dia do desafio. Falta só um pouquinho para você ter instrumentos completos para a cura dessas suas dores emocionais. Eu vou tirar aqui essa legenda porque eu acho que ela acaba atrapalhando mais do que ajudando, tá? Então, quem, né, continuar no desafio, os 7 dias, e quem for comigo para aula no Zoom, que a gente vai fazer um aulão, o nosso desafio termina essa semana, e na segunda-feira, termina no sábado, se não me engano, em 7 dias, e na segunda-feira nós vamos fazer um aulão, para um resumo disso tudo, o momento que vocês estarem online comigo. Então, quem tem aula aí no Zoom comigo, sabe, a gente tem hora para começar, a gente não tem hora para acabar. Mentira, tem hora sim, tá? A gente vai ficar ali, vai estabelecer começo, meio e fim. Por quê? Porque de repente você tem dúvida, você não quis tirar no grupo, de repente você não quis me mandar no zap, ou de repente você não teve o tempo hábil para fazer tudo, então você vai pegar o final de semana para você fazer, o que não é recomendado, tá, gente? Porque desafio, qual é a estratégia de desafio? É a cada dia você fazer as tarefas, assistir as aulas e fazer a técnica. Por quê? Porque existe uma cronologia disso. Existe toda uma estratégia que os temas estão linkados. Então, você está reprogramando a sua mente, tem que ter começo, meio e fim. Então, é muito ruim quando você vai, não tive tempo no final de semana, eu junto tudo e faço. Então, isso não é o recomendado. Mas, se não tem jeito, né? E aí, para você poder ir para essa aula, esse aulão, né, completo pelo Zoom, na segunda-feira, a gente vai confirmar aí no grupo, tá? Não é a data, podem ficar tranquilos. Quem for para esse aulão, participar do começo ao fim, me mandar a senha no final, vai ganhar todo esse material aí. Por quê? Pintou uma dúvida? Pô, a Iris falou ontem sobre ancestralidade. O que é isso mesmo? Cara, ela falou de script mental. O que é isso? Aí tu recorre lá ao material que está lá prontinho para você. Beleza? Olha só, gente. No formulário que eu fiz, né, saíram várias dores e a gente compilou e agregou e dividimos, né, de acordo com as temáticas nesses dias todos. Hoje a gente vai falar especificamente, né, das perdas e do luto, principalmente. Porém, a perda e o luto, ela vem acompanhada de outras dores, sabe? Então, assim, uma criança que perdeu os pais cedo, na cabeça dela fica o quê? Rejeição. Meu pai foi embora e me deixou aqui. Iris, mas como que pode? Ele morreu, ninguém tem culpa de morrer. Mas o inconsciente dela não quer saber. O inconsciente dela tá ali e não quer saber. Ficou impregnado a questão da rejeição. Aí você tem problema de escassez e você não sabe por quê. Você tem problema com consumo e você não sabe por quê. Você acha que precisa tratar o consumo. E aí você descobre que o consumo, através de técnicas de reprogramação mental, fui fazer mentoria com a Basílio. E lá eu descobri que meu problema é rejeição. Mas, cara, meu pai era tão bom comigo, meu pai. Mas e aí? Não, mas meu pai morreu, eu tinha 8 anos de idade. Então, você com 8 anos de idade, quando você vê seu pai no caixão ou sua mãe, você fala assim: caramba, minha mãe não quis ficar comigo, ela me rejeitou, porque ela foi embora, me deixou aqui. E aí, gente, os adultos falam uma coisa que é péssimo para criança. Papai do céu quis. Ah, olha, papai do céu precisou do papai e da mamãe lá no céu. Olha, ele foi morar com o papai do céu. Foi morar com o papai do céu é terrível, porque na cabecinha da criança fica assim, caraca, e preferiu morar com alguém que ele nem conhece, que ele nem vê e me deixar aqui sozinho. Olha a rejeição aí. Olha a rejeição impregnada no inconsciente dessa pessoa. Quando a gente perde alguém, gente, a gente também sente medo. Medo muitas vezes da solidão. Quando você perde um cônjuge, você tem um medo sabe, da rejeição. Você tem medo da rejeição, um medo, né, da solidão. Você tem medo de ficar sozinho. Então, por exemplo, pais que enterram seus filhos, uma filha, por exemplo, uma filha única, ela fala assim, caraca, quem vai cuidar da gente na velhice? E aí vem o medo. Então, o medo é uma dor muito presente na questão do luto. A procrastinação. O que é procrastinação? Você deixar para amanhã tudo que você pode fazer hoje.
Mas afinal de contas, o luto consumiu a sua energia, está consumindo a sua energia, então você não tem vontade de fazer nada. Você não tem vontade de fazer nada, e aí o que acontece? Nada tem graça. Ah, deixa para amanhã. Ah, mas ó, você precisa fazer esse curso aí no seu trabalho. Ah, deixa para amanhã. Afinal, tudo perdeu a graça. Então, a procrastinação, ela pode ser uma dor relacionada ao luto. A traição. A traição é uma dor muito, muito presente. Então, por exemplo, Iris, mas o que a traição tem a ver com o luto? Quando a pessoa vai embora, você se acha traída pela pessoa. Quando a pessoa, de repente, não responde a um determinado tratamento, ela morre com câncer, por exemplo, ela morre com pressão alta, ela morre de um infarto, e aí você pensa assim, poxa, ela me traiu, por que ela não fez dieta? Por que ele não tomou remédio? Eu falei tanto para ele fazer dieta, eu falei tanto para ele tomar o remédio, e você se sente traído. Isso é consciente? Não, gente, isso é inconsciente. Mas a memória da traição, ou a memória, ou a impregnação energética da dor está no teu corpo, está na tua mente. Impotência. Quer sentimento, quer dor mais presente no luto do que a impotência? Porque você olhar aquilo e falar assim, nossa, nada que eu não pude fazer nada. Eu vivi muito isso, gente, quando eu perdi a minha prima. Eu tenho uma prima, eu falo tenho, porque enquanto você fala da pessoa, a pessoa não morre. A pessoa está sempre com você. E eu tenho uma prima muito querida, ela morava em Campos. Era uma irmã para mim. E eu sempre falei com ela, assim, eu falei, olha, a tua velhice quem vai cuidar de você sou eu, quando eu estiver velhinha também, tu que vai cuidar de mim, que não sei o que e tal. Eu ainda brincava com ela, eu falei, olha, eu tenho que secar meu pé direito, agora não tô concluindo mais nada disso não. Antes eu não era uma mulher reprogramada, né, gente? Então eu falava essas besteiras por aí. Pois bem, a minha prima perdeu a minha tia, a mãe dela, e ela começou com um processo bem acelerado de emagrecimento. E eu falava para ela, Judinha, tem que ver isso, Judinha, tem que ver isso. Não, eu tô indo ao médico. O médico falou que é por conta da depressão, porque eu perdi a mamãe, que não sei o quê. Não, então tem que fazer e tal, enfim. Não, eu fiz os exames, deu tudo normal, não tem nada, enfim. Resumo da história. Eu fui lá um dia para trazê-la para cá, para o Rio, ela não quis vir de jeito nenhum. Lembra quando eu falei ontem das escolhas do livre-arbítrio? Pois bem. E aí, em questão de meses, ela descobriu um câncer no endométrio, que já tinha consumido, ela estava muito emagrecida, não tinha como operar, não tinha como fazer QT, não tinha como, enfim, e ela acabou indo a óbito. Então, quando eu me vi diante daquele luto tão sofrido, eu me vi tão impotente e culpada. Eu tive que fazer todo um processo, gente, de limpeza dessa culpa. E eu vou te falar, eu só consegui através da reprogramação mental. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe das minhas questões religiosas, das minhas opções, então eu sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa, né, espiritualizada, mas eu te falo, por quê? Porque Deus não tira o livre-arbítrio. E eu tive que mudar a minha mente, reprogramar a minha mente para entender que eu não podia me alimentar daquela culpa, porque o meu eu precisava me castigar. E a culpa é isso. A culpa você escolhe se castigar. Então, eu me culpava porque eu precisava me castigar. Por que eu, enfermeiro, oncologista, eu não vi, não percebi que a minha prima, minha irmã estava com câncer? Como é que pode isso? Então, o que eu faço? Eu preciso sofrer. E aí eu me culpo. Entendeu? Diante dessa impotência. E efetivamente, gente, foram muitos casos aí colocados no instrumento de perda, de luto mesmo, sabe? A perda de um esposo, a perda de filho, inclusive, perda dos pais. Tem gente que está dilacerado nesse grupo. E essa aula, então, é para você que perdeu uma pessoa muito importante. E aí, gente, como nós podemos ser resilientes, né, após as perdas e o luto em especial? Então, eu dei um tema para essa aula, que é superando o luto, né, com resiliência, estratégias práticas para o crescimento pessoal. Então, qual é o objetivo dessa aula, gente? É compreender todos os estágios do luto, as reações emocionais relacionadas ao estágio do luto, explorar técnicas simples e práticas, tá? Para promover essa resiliência durante o processo de luto e capacitar você, né, todos que estão aqui assistindo essa aula, todos que estão assistindo essa gravação, a aplicar estratégias eficazes para o enfrentamento do luto, né, e encontrar soluções para toda essa dor. Então vamos lá. A resiliência, gente, o processo do luto, né? O que é a resiliência? É a capacidade que você tem de ressurgir das cinzas. É a capacidade que você tem de viver um problema e lá no fundo do poço, mas sair dele.
Isso é ser resiliente. É quando você transmuta tudo de negativo que você passou em coisas positivas. Iris, mas como eu vou fazer isso? Eu perdi meu filho, eu perdi minha filha. E você está dizendo que eu preciso transformar isso? Sim, sim. E quando a gente falou ontem sobre a questão da questão sistêmica, né, da família, muitas vezes a gente, na nossa família, quando morre uma pessoa, você acredita que você precisa honrá-la morrendo também. Você não vai dar um tiro na tua cabeça, não vai se jogar na frente dele, mas você morre. Você morre para a vida. Você não encontra alegria, você não encontra prazer em nada. Por quê? Porque você precisa honrar aquela pessoa que foi. E como que você honra? Morrendo também. Você quer acompanhar ela, então você morre. Então, mas resiliência é um caminho contrário. A resiliência é você entender essa dor, você viver essa dor, mas você sair dela. Não que ela vai desaparecer, não. E na pós em neurociências que eu fiz na PUC, eu tive uma aula muito interessante que foi uma pegada assim da questão do luto, que eu falei assim, nossa, que incrível. E quem forneceu o método para esse psicólogo, que ele foi efetivar o método dele, né? Foi a mãe dele. Estava numa cozinha e aí ela perdeu o filho mais novo, se eu não me engano. E ela estava muito triste e o filho, né, chegou, esse que era psicólogo, conversou com ela e ele perguntou, mãe, e aí, como você tá, mãe, em relação a isso? E ela falou assim, isso foi lá nos Estados Unidos, ela falou assim, olha, meu filho, quando a gente tem alguém, essa aqui é a nossa vida. Vou resumir, essa aqui é a nossa vida. Então, essa bolinha aqui é a pessoa. Quando morre, então isso aqui, o que acontece? Essa dor desse luto, ele se transforma maior do que a sua vida. Ele engole a sua vida. Então, a estratégia que eu estou usando é entender que a dor está aqui, ela nunca vai mudar. A dimensão da dor continua sendo a mesma. Ela está aqui, desse tamanhozinho aqui. Só que ao invés de eu diminuir a minha vida e ela engolir a minha vida, o que eu faço? A dor está aqui, ela não diminui com o passar do tempo, mas eu aumento a minha vida para que ela possa englobar essa dor e a minha vida ser maior do que a dor. A partir dali, ele começou a fazer estudos em relação a isso e ele montou um método para lidar com o luto. Então, gente, a resiliência é exatamente isso. E então ela fala, olha, ao invés de eu sofrer, eu agradeço por todos os momentos que eu tive com ele. Eu agradeço por tudo pela honra que eu tive em ser mãe dele. Eu agradeço por todas as vezes que eu pude colocar ele para dormir. Eu agradeço por todas as vezes que eu pude alimentar ele. Eu agradeço por todas as vezes que eu pude levar ele à escola. Eu agradeço por todas as vezes, todas as risadas que a gente deu junto, por todas as festas que a gente foi junto. Eu agradeço. E ela foi, sabe? Então, isso é ser resiliência. É você você vai se adaptando a essas perdas significativas. Então, Elizabeth Kubler-Ross, ela estabeleceu, faltou um C aí, tá, gente? É compreendendo o processo do luto. Isso é muito utilizado dentro da oncologia. As etapas, inclusive isso foi questão da minha prova, tá, gente? No Instituto Nacional do Câncer, quando eu fiz prova no concurso. Então, são as etapas do luto. Então, primeiro você nega. Você nega, não, a pessoa não morreu, isso não está acontecendo, não foi. Depois você vem a raiva. A raiva pela perda, a raiva, sabe? A raiva. E aí vem a barganha. Então você quer barganhar com Deus, você quer barganhar, sabe, no sentido de não, isso não está acontecendo, a pessoa não vai morrer, não vai, não morreu, não, até no momento do velório. Tem gente que vai pro velório acreditando que aquela pessoa vai levantar do caixão. E aí, quando ela vê que nada acontece, ela entra em depressão. E aí ela se deprime. Só que a depressão, ou ela vai para o óbito, ou ela vai para a aceitação. Eu te pergunto, para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Então, aceitar não é você esquecer a pessoa, muito pelo contrário, é você aceitar as coisas como elas são e superar, inclusive, aquela dor que eu falei da impotência. Então, existem muitas reações reações emocionais e físicas durante todo esse processo.
Reações características da negação, parece que você não está ali, parece que você está vivendo ali. A questão da raiva. Então, por exemplo, a gente dentro da reprogramação mental, a gente estuda isso e a gente sabe, a questão dos sentimentos, que toda raiva, ela esconde uma insatisfação. Então, toda pessoa que é muito raivosa, você tem que estar insatisfeita com o quê? A gente quer tratar a raiva, eu sou muito nervosa, sou muito raivosa e tal, eu não tenho paciência e tal. Está insatisfeita com o quê? Com a sua vida? Tá bom, porque o que está acontecendo com a tua vida que está gerando essa insatisfação? Como que está a tua vida? Isso aqui te traz felicidade? Não. Então, o que você pode fazer para sair daqui e sair do ponto A e ir para o ponto B? E aí você trata a insatisfação. Então, a fase da raiva, ela tem isso, porque ela está insatisfeita com esse luto. Ela não queria perder essa pessoa. Como pode? Quem vai querer perder uma pessoa que a gente ama? Claro, não tem. Então, a barganha é aquele sentimento de vitimização. A depressão é aquela tristeza, angústia profunda, até que você acaba, né, aceitando. E aí, quais são os sentimentos da aceitação? Paz. Então, como que a resiliência, né, o que ela é e como ela pode ajudar nisso? Então, a resiliência, gente, é a capacidade de recuperar e crescer diante das adversidades. Então, você vê aquilo ali como uma forma de você poder crescer diante daquilo e ajudar outras pessoas que, de repente, estão passando pelo luto. Você já passou pela etapa da barganha, você sabe como é que é. Já passou pela etapa da raiva, você sabe como é. Então, você pode ajudar alguém que esteja na etapa da raiva. Você já passou, passa por uma depressão, você vai sair disso. E aí, quando você estiver na fase da aceitação e da gratidão pelo tempo que você pôde conviver com essa pessoa que você tanto ama, você pode ajudar outros que estejam nessa fase. Então, isso é superar e crescer diante das adversidades. Identificar os fatores que contribuem para a resiliência. Né? A autoestima, a rede de apoio, habilidade de enfrentamento, então, amor próprio, né? Então, todos esses fatores, né, eles te fornecem instrumentos, ferramentas para que você possa desenvolver essa resiliência. E aí, gente, quais as estratégias, né, para promover essa resiliência no luto? Como eu posso estabelecer metas realistas e encontrar um significado no processo do luto? É uma escada. É uma escada onde você vai ter que subir um degrau de cada vez, onde você vai ter que dar um passo de cada vez. Então, é uma escala. Não dá para você achar que de uma hora para outra você vai... Não, é um dia de cada vez. É um degrau por degrau. Então, você precisa desenvolver uma mentalidade, né, resiliente, incluindo a aceitação da realidade da perda e a busca por significado. Então, você precisa, né, aceitar tudo aquilo que aconteceu, entender, né, que há um significado, ou buscar um significado para isso. Cultivar conexões sociais e emocionais. Quando a gente enfrenta um luto, a gente não quer sair, a gente quer se isolar. Mas passou essa fase, é preciso você ter essa conexão com um apoio, com familiares, com amigos, grupos de apoio. Existem grupos de apoio em relação ao luto, né? Prática de autocuidado e autocompaixão. Então, incluindo exercício físico, alimentação saudável, um sono adequado, técnicas de relaxamento, estabelecer metas realistas, tá, gente, que sejam possíveis e significativas, encontrar um propósito, uma atividade para ser feita, para que você possa dar colocar isso em prática, essa questão da resiliência, né? Então, a resiliência, gente, é uma ferramenta fantástica e fundamental para enfrentar desafios e você encontrar significado mesmo em tempos de perdas. Então, mesmo no tempos de perdas, quando você desenvolve, né, a resiliência, a capacidade de encontrar nisso, viver isso, mas ainda assim se curar disso, não é que você não ame mais, não é que você ame menos, não é que você esqueceu da pessoa, não. Mas você pegou aquela dor do luto e você transformou numa coisa muito maior na sua vida, mas para ajudar outras pessoas, para se ajudar. E isso só é possível através da resiliência.